Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, o evangelho que nós vamos meditar hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão de cada dia que precisamos e perdoe os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus estava num certo lugar rezando. Coisa costumeira que Jesus gostava de estar sozinho, rezando, louvando a Deus, estar sempre em contato com Deus Pai, para que Deus lhe falasse tudo aquilo que ele queria que o seu filho realizasse. E nós vemos que o discípulo pergunta a Jesus, pede para Jesus que Jesus ensine-os a rezar, assim como João ensinou os seus discípulos. E eis que Jesus ensina os discípulos a oração do Pai Nosso, oração o qual somente Jesus chama Deus de Pai. Para os judeus não era permitido chamar Deus de Pai. Era uma relação muito íntima, era uma relação muito próxima. E nós, Jesus, através dessa oração, nos coloca também como filhos de Deus. Ele nos ensina a chamarmos Deus de Pai. Termos essa relação íntima com Deus, uma relação não somente de servo, mas como filhos de Deus e irmãos de Cristo. E a oração do Pai Nosso é uma oração belíssima, uma oração completa. Nós vemos aqui por partes: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. É Deus, Ele é Deus e também nosso Pai. E nós pedimos, clamamos a Deus que venha a nós o teu reino, para que nós possamos viver aqui na terra a graça do reino de Deus. E também Jesus nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, aquilo que é necessário para o nosso sustento. Dai-nos o pão de cada dia que precisamos. Uma parte muito importante dessa oração é quando Jesus nos ensina a suplicar o perdão de Deus. Perdoa os nossos pecados, mas também Jesus coloca uma condição para que nós sejamos perdoados, que nós também possamos perdoar a todos os nossos devedores, a todo aquele que nos tem ofendido. E a última parte é que nós não caiamos na tentação do inimigo, do demônio. Devemos nos recordar do que nos fala as Escrituras, quando Jesus ficou no deserto os 40 dias, Satanás foi lá tentar Jesus, que é o Filho de Deus, ele que era Deus. Imagine a cada um de nós. Por isso que nós precisamos suplicar a Deus que Ele não nos deixe cair na tentação do maligno e que nós possamos ser desviados do caminho do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração belíssima, uma oração que nos coloca em plena intimidade com Cristo, com Deus, que é o nosso Pai.
nós vivemos nessa oração suplicando a Deus, o reino de Deus, o pão nosso de cada dia, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, que Deus nos perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e que nós não caiamos em tentação. Portanto, meus irmãos, que nós possamos meditarmos essa oração que Cristo nos ensinou. Será que estou sendo perdoado por Deus? Porque eu estou perdoando ou não aqueles que têm nos ofendido, têm me ofendido, têm lhe ofendido? Outra parte é o pão nosso de cada dia. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas desse mundo, mas Deus quer que nós tenhamos apenas o necessário para que nós possamos viver essa vida com dignidade. Por isso, peçamos o pão de cada dia que nos sustenta. Hoje nós vemos quantas pessoas passam fome, não têm o que comer no dia de hoje. Que nós tenhamos a graça de Deus, de nós termos o necessário para nos sustentar. E a graça do reino de Deus na nossa vida, que nós possamos viver verdadeiramente o reino de Deus aqui na terra, que seja verdadeiramente feita a vontade de Deus em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, é uma oração belíssima que nós não podemos apenas repeti-la sem prestar atenção e meditar em cada parte daquilo que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.